Insights das Meditações de Marco Aurélio. No silêncio entre uma batalha e outra, quando o mundo parecia prestes a desabar sobre seus ombros, Marco Aurélio se sentava para escrever. Não era para o povo, não era para a história, era para si mesmo, para lembrar com urgência quem ele precisava continuar sendo, mesmo quando tudo ao redor empurrava para o contrário. Ele, o homem mais poderoso de seu tempo, carregava na alma as mesmas perguntas que quem tenta se manter inteiro em um mundo que exige máscara. Cada palavra escrita não era uma lição, era um lembrete, um espelho emocional, um bilhete deixado por alguém que sabia o quanto a alma pode se perder, mesmo quando o corpo ainda segue forte. Meditações não foi escrito para ensinar, foi escrito para sobreviver, para lembrar que não se trata de vencer o mundo, mas de não se render a ele por dentro. Quando tudo falha, quando todos gritam, quando as emoções se tornam tempestade, há um espaço dentro de nós que ainda pode ser protegido, um espaço onde a lucidez respira, um espaço onde a dignidade mora. Sêneca dizia que a verdadeira grandeza é permanecer calmo na tormenta. Marco Aurélio viveu isso, não como um herói invencível, mas como um ser humano frágil que escolheu todos os dias não abandonar a si mesmo. E talvez por isso, Epicteto, um ex-escravo, tenha sido seu maior mestre. Porque só quem não tem nada sabe o valor de manter tudo o que importa, a própria consciência em paz. A promessa deste texto não são respostas, são fragmentos de lucidez para dias em que a alma pesa. Pequenas fagulhas de coragem para lembrar que mesmo cansado, mesmo ferido, você ainda pode escolher a sua própria presença. Ainda pode decidir como atravessar a dor sem perder a si mesmo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A mente é como uma casa onde moramos sem perceber. E às vezes, mesmo em silêncio, ela se enche de vozes que não são nossas. Vozes que julgam, que cobram, que ferem. Vozes antigas, repetidas, que se instalaram como verdades, mas nunca foram nossas de verdade. Marco Aurélio sabia disso. Ele escrevia para limpar essas paredes, para filtrar o que entrava, para lembrar que a felicidade não é uma emoção aleatória. É uma construção interna, feita com o que escolhemos pensar. Há uma ferida silenciosa, quase ninguém vê, aquela de viver refém dos próprios pensamentos, aquele cansaço de se tratar como inimigo, de se comparar o tempo todo, de acreditar em cada narrativa cruel que passa pela cabeça. A mente vira uma prisão quando esquecemos que temos a chave. E Marco Aurélio nos dá esse lembrete. Não é o mundo que te destrói, é o que você decide pensar sobre ele. E pensar é uma escolha, ainda que difícil, ainda que dolorosa, ainda que pareça impossível em certos dias, mas é uma escolha. Quando você acorda, quando algo acontece, quando alguém te fere, há um segundo de pausa, e nesse segundo, você pode decidir o que alimentar, a raiva ou a lucidez, o julgamento ou a compaixão, a repetição do medo ou a construção da presença. Uma prática simples, mas profunda. Antes de dormir, anote um pensamento que dominou seu dia. Leia com atenção. Sinta o que ele provocou. E então pergunte a si mesmo com honestidade: esse pensamento merece estar comigo amanhã? Ou ele precisa ser deixado aqui, hoje, para que eu possa respirar de novo? O que pensamos, sentimos, o que sentimos, vivemos. E o que vivemos se repete, até que escolhemos diferente. A vida começa a mudar quando mudamos o que deixamos morar dentro. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. E existe uma armadilha emocional que nos pega desprevenido. Acreditar sem perceber que tudo o que dizem sobre nós é verdade. Uma crítica, um comentário, um olhar atravessado e pronto. O coração começa a construir certezas em cima de dúvidas dos outros, como se cada opinião fosse um espelho. Mas não é. É apenas um reflexo distorcido, pintado pela história de quem observa. E mesmo assim, nos deixamos moldar silenciosamente. Marco Aurélio nos convida a desconfiar, não dos outros, mas da pressa em tomar suas palavras como absoluto. Porque o que ouvimos, na maioria das vezes, não é sobre nós. É sobre o medo deles, o julgamento deles, a limitação dele. Ainda assim, deixamos que isso entre como se fosse verdade, como se nos definisse, como se nossa identidade coubesse na frase mal pensada de alguém que sequer nos conhece por dentro. É fácil se perder assim. Moldar gestos para evitar julgamento, adaptar silêncios para não incomodar, sorrir quando se quer gritar. Mas há um preço. Aos poucos, deixamos de ser quem somos para caber nas expectativas de quem,
nem sabe quem somos de verdade. Isso não é maturidade, é abandono de si. E o abandono de si sempre custa caro. A filosofia estoica nos lembra: o que os outros pensam sobre você diz mais sobre eles do que sobre você. E isso não é orgulho, é lucidez. A lucidez de proteger sua essência, sua verdade, sua caminhada. A lucidez de lembrar que nem tudo que chega até você precisa ficar. Nem toda crítica é construtiva. Nem toda opinião merece ecoar dentro. Então, toda vez que ouvir algo que machuca, pause, respire e pergunte com coragem: isso é um fato ou apenas a perspectiva de alguém com olhos diferentes dos meus? Essa pergunta simples pode salvar sua sanidade, porque quem vive pelos olhos dos outros nunca aprende a enxergar por dentro. E é por dentro que começa a liberdade. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Há um tipo de sofrimento que não nasce do que acontece. Ele nasce do quanto queremos controlar o que não depende de nós. O outro, o clima, o futuro, o passado. Nos agarramos à ilusão de que, se tivermos mais controle, teremos menos dor. Mas isso nunca acontece, porque o que não é nosso escapa. E quando escapa, machuca, não por maldade, mas por apego. Marco Aurélio entendia que o controle verdadeiro não está fora, está dentro, está na forma como reagimos, interpretamos, sustentamos o que chega até nós. Quando tentamos controlar os eventos, vivemos em tensão. Quando entendemos que o único controle real está na forma como escolhemos responder, nasce um tipo novo de um poder silencioso, mas profundo, um poder que não se impõe, mas sustenta. É difícil aceitar, porque fomos ensinados a fazer planos, a prever risco, a evitar falha. Fomos ensinados que se algo saiu errado, a culpa é nossa, e essa culpa se torna um peso insuportável. Mas Marco Aurélio nos oferece outro caminho, um caminho onde a força está em deixar ir, em aceitar o que chega, em não lutar contra a correnteza, mas aprender a nadar nela com presença. Essa presença não é passividade, é coragem, coragem de ver o caos e ainda assim manter a serenidade, coragem de ouvir um não e não se desmoronar, coragem de viver o luto sem se perder na dor. Porque quando você percebe que tem poder sobre sua mente, você se liberta do desespero de tentar controlar o mundo. A liberdade não está em conseguir tudo o que quer, está em não se destruir quando isso não acontece. E essa força ninguém pode tirar de você. Ela é sua, ela nasce e cresce dentro. Sempre esteve ali, apenas esperando que você olhasse para dentro com mais coragem do que controle. A alma se torna aquilo com que se alimenta. Nem tudo o que entra em nós é comida. Às vezes é um comentário, uma comparação, uma frase maldosa repetida, até que se torne uma crença. Alimentamos nossa alma sem perceber, com aquilo que ouvimos, assistimos, sentimos, repetimos, e muitas vezes, sem notar, passamos a viver intoxicados de ideias que nos diminuem. Marco Aurélio sabia disso, por isso escrevia, para purificar o pensamento, para se lembrar todos os dias daquilo que deveria nutrir sua alma e daquilo que ele precisava deixar de consumir, porque tudo o que nos cerca nos molda, mas nem tudo que nos molda merece espaço dentro de nós. Há dias em que a alma parece pesada, sem ânimo, sem direção, e talvez o problema não esteja no mundo, esteja naquilo que você anda permitindo entrar, as vozes que repetem, as distrações que consomem, os julgamentos que aceita sem questionar. Aquilo que você permite ouvir todos os dias constrói o que você sente, e o que você sente define o que você se torna. Por isso, há uma prática silenciosa que muda tudo: escolher com intenção o que deixamos entrar, escolher com mais cuidado o que alimenta nosso pensamento antes de dormir, o que alimenta nosso silêncio ao acordar. Uma frase, uma lembrança, uma imagem, um valor, pequenos alimentos para uma alma que anda faminta de si. A alma se torna aquilo com que se alimenta. Talvez esse seja o lembrete mais necessário para tempos em que tudo quer extrair, em que tudo quer nos roubar a presença. A pergunta que fica é: com o que você tem alimentado sua alma e o que ela tem se tornado por causa disso? Não perca mais tempo discutindo sobre como deveria ser um bom homem. Seja um. Existe um momento silencioso em que percebemos que pensar demais virou fuga, que planejar demais virou paralisia e que justificar a espera virou um modo disfarçado de não começar. Marco Aurélio enxergava isso com clareza. Ele não buscava perfeição, ele buscava coerência, e a coerência é o ato de ser agora, aquilo que a consciência já sussurra há muito tempo. Ser bom não é uma ideia distante, é uma decisão
íntimo. É recusar a facilidade de julgar e escolher o peso de se responsabilizar. É sair do discurso e entrar no gesto. Porque a verdade é sim, todos sabemos o que precisamos mudar, mas muitos esperam o momento ideal, a motivação perfeita, a segurança de que não vai doer, só que esse momento não existe. O perigo é esse: transformar reflexão em desculpa, tornar o autoconhecimento um palco e não um caminho. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, porque sabia que o autoengano era mais sutil que qualquer inimigo, e ao escrever, ele lembrava: ser um bom homem não é sobre ser admirado, é sobre dormir em paz com o próprio caráter. A questão então é prática. O que você adiaria para sempre se não se obrigasse a começar hoje? O que sua consciência já sabe, mas sua zona de conforto continua fingindo não ver? A virtude estoica começa no passo não dado pelos outros, mas por você, no silêncio da própria escolha. Não perca mais tempo discutindo, não perca mais tempo esperando. A alma já sabe, só falta a ação, e essa ação, mesmo pequena, já é um começo. A nobleza invisível de quem escolhe a si mesmo todos os dias. Marco Aurélio não escrevia para ser lembrado, escrevia para não esquecer de si. Suas palavras não são conselhos para quem busca a glória, mas âncoras para quem, em silêncio, tenta não afundar. Cada página das Meditações carrega a respiração profunda de um homem que, mesmo imperador, precisava se lembrar de ser humano. Sêneca dizia: a vida não é curta, é mal aproveitada. E quando você lê Marco Aurélio, entende que aproveitar a vida não é preenchê-la com prazer, mas com propósito. É recusar viver em automático. É recusar deixar o que é essencial ser sufocado pelo que é urgente. Epicteto ecoa como um sussurro firme. Não peça que as coisas aconteçam como quer, deseje que aconteçam como precisam acontecer. E essa mudança de olhar transforma tudo. Porque quando deixamos de exigir controle e passamos a praticar presença, nasce um tipo raro de liberdade. Uma liberdade silenciosa, interna, inquebrável. O maior insight das meditações não está nas frases bonitas. Está no esforço contínuo de tentar, mesmo cansado, mesmo falhando, mesmo sem aplauso, levantar, olhar para dentro e decidir ser alguém digno da própria consciência. Talvez ser imperador de Roma não tenha sido a maior conquista de Marco Aurélio. Talvez a maior conquista tenha sido manter a alma firme, no meio de um mundo que tentava, o tempo todo, arrancá-la dele. E talvez a nossa maior conquista seja parecida: escolher todos os dias quem ainda queremos, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando tudo pede o contrário, porque ali, no mais profundo silêncio, mora a verdadeira força.